Eu desde pequena sempre soube que queria ser apenas uma coisa, queria ser médica. E durante o secundário, esta ideia tornou-se cada vez mais definida e sempre soube que ia para o Porto estudar medicina e ia viver com duas amigas. E foi precisamente aqui que tudo começou a descambar. Eu, na noite das colocações, descobri que não só não estava colocada no Porto, estava colocada em Lisboa, a 250 km de casa, e as duas amigas tinham ficado no Porto. O que me valia era que ao menos tinha conseguido entrar para aquilo que sempre quis, que era medicina. Juntamente com mais 3 colegas de Famalicão, fomos para Lisboa, para o mundo dos grandes, onde se tinha que andar atrás do contrato da luz, o contrato da água, tomar banho de água gelada durante 3 semanas porque não tínhamos água quente, e foram tempos não muito melíferos que correram nessa altura. O que complicou ainda mais foi o facto de, na minha faculdade, eu descobri que quase todos os exames eram orais. E dizer que eu tinha pânico de orais é um bocado um eufemismo, porque eu chegava aos exames e calava-me mesmo, ficava completamente em branco, não conseguia falar. E tive mesmo o primeiro ano em risco por causa disso. Mas, como dizem, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu aos pouquinhos lá fui vencendo os medos, lá fui a tantas orais e lá consegui fazer as coisas mais lentamente, mas consegui. No segundo ano da faculdade, e cumprindo um sonho que eu já tinha, fui a um ensaio da turma da minha faculdade e gostei bastante daquilo, mas a minha timidez não me permitiu voltar a outro ensaio. E nunca mais lá pus os pés, até que passado cerca de 3 semanas, a um mês, uma colega passou por mim e só me tirou mesmo assim, logo a ensaio. E eu, pronto, engoli aquilo, percebi que era para mim, e no impulso lá fui ao ensaio e decidi logo na hora que queria estudar, aprender a tocar cavaquinho, ensaiar as músicas e candidatar-me a uma audição da Tuna Médica, para onde eu entrei. Eu tive 4 anos fantásticos, de muita folia, muita amizade, muitos copos também, mas foi também na Tuna Médica que eu tive o meu primeiro cargo de responsabilidade. Também no impulso e à falta de outros candidatos, candidatei-me ao cargo de grande tratante da Tuna, que é uma espécie de relações públicas, juntamente com uma colega, e foi aqui que as minhas capacidades de liderança e de comunicação foram postas principalmente à prova. Nós tivemos que organizar um festival, tivemos que arranjar muitas reuniões com muita gente, principalmente o diretor da faculdade e o reitor da universidade, o que me permitiu combater os meus medos mais uma vez e levar o barquinho da Tuna Médica avante. Nesta altura também decidi, numa ideia louca, candidatar-me a Erasmus, e eu digo louca porque foi na véspera das candidaturas, às 3 da manhã, numa noite de copos, após em que nós estávamos, eu e uma colega minha, a escolher pelas fotografias das cidades, as que eram mais bonitas, e a probabilidade de nós ficarmos juntas. Este plano muito bem estruturado não resultou, não percebo porquê, e ficamos separadas em 2 cidades diferentes, e mais uma vez lá fui eu para a Itália, tentar desenrascar-me e fazer-me entender num país em que eu não falava a língua, os italianos não falam inglês, então digamos que foi bastante complicado, principalmente o primeiro mês, mas lá se passou. Durante a faculdade também fiz parte de um grupo de jovens católico, em que ao fim de 10 anos finalmente lá me conseguiram convencer a fazer parte do grupo coordenador, do qual eu faço parte neste momento, onde novamente as minhas competências de liderança estão a ser muito postas à prova, juntamente com as minhas capacidades de paciência, muita paciência. Entretanto, acabei o curso e no imprevisto, comecei a trabalhar e no imprevisto vim aqui para Amarante fazer a especialidade. E se nunca tive, felizmente, grande dificuldade em falar com os doentes, a ansiedade e o grande nervosismo antes de apresentar trabalhos e principalmente nos exames, nos discursos não preparados, manteve-se. E foi mais ou menos nesta altura que eu ouvi falar do Clube Toastmasters. A minha prima, na altura, aderiu ao ATC e eu percebi que era uma espécie de clube em que se poderia ganhar capacidades de comunicação, de liderança, assim como foi transmitido, e eu percebi que era precisamente isto que me fazia falta. Por incompatibilidades de horário, eu nunca consegui ir a nenhuma reunião. Foi por isso que, curiosamente, quando vi que a Sara, que é a minha colega de faculdade, ia abrir aqui um clube em Amarante, eu consegui vir a primeira sessão que eu consegui vir, não foi a primeira, mas lá vim,
Devo confessar que as palmas e os apertos de mão ao início me soaram um bocado estranhos, mas saí daqui com a certeza que era isto que eu precisava mesmo de ajuda nas minhas falhas, e foi isso que me trouxe aqui. Mas num impulso, novamente, inscrevi-me, na segunda sessão em que estive presente já tive funções de timekeeper, e pronto, foi tudo isso que me trouxe aqui, perante vós, uma série de impulsos e imprevistos, e é assim que eu aqui espero vencer os meus medos, crescer e com a vossa ajuda ganhar competências a vários níveis.